Forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Provérbio 18:10, com essa palavra linda, eu quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus Cristo. Os irmãos me ouvem bem aí? Tudo ok, né? Caros irmãos, nós iremos interromper a nossa série no livro do profeta Malaquias, hoje, acho que domingo que vem também, mas só falta um sermão. É o pastor Arlan que está incumbido de concluir a exposição no livro do profeta Malaquias, e ele não pôde estar presente, está em viagem com sua família, inclusive manda saudações de paz para a igreja. Os irmãos querem receber? Quero aproveitar aqui a deixa e informar os chamados para servir, que na terça-feira haverá reunião, a partir das 19h30, vocês não podem faltar, tá bom? E para a igreja como um todo, a gente informa que na quarta-feira nós iremos dar continuidade à minissérie que nós iniciamos aqui na quarta-feira passada, os atributos da igreja. Nós temos aprendido, na verdade, acerca das características marcantes da igreja. A igreja é una, santa, católica e apostólica. Se você tem dúvida, não pode faltar na quarta-feira, para que você venha compreender aí o que significa tanto a unidade da igreja, como a santidade, a catolicidade e a apostolicidade da igreja. Tá bom, queridos? Sem mais delongas, eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia no chamado Coração do Antigo Testamento. Você pode falar, que livro é esse, pastor? Coração do Antigo Testamento, é o livro dos Salmos. Livro dos Louvores, Salmo de número 113. Louvor a Deus pela sua grandeza e bondade. Salmo de número 113. Louvado seja Deus. Todos encontraram? Após a leitura, Bíblia aberta, porque vocês têm que acompanhar a exposição do texto sagrado. Isso é importante, isso é uma prática da igreja, e é de todo proveitoso, não somente para nós que pregamos, mas especialmente para vocês que ouvem e recebem a exposição da palavra. Salmo de número 113. Taxílio, muito obrigado pela prestimosidade. Vamos ler juntos? Louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Amém. Caros irmãos, quando nós lemos a carta de Tiago, capítulo 5, versículo 13, nós iremos encontrar uma pergunta seguida de resposta, na verdade, duas perguntas seguidas de duas respostas. Está alguém dentre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Tiago, ele está dizendo como nós devemos reagir. Na hora da aflição, oração. Na hora do contentamento, da alegria, louvores. E quando nós falamos de louvores, isso nos reporta imediatamente ao livro dos louvores, que é o livro dos Salmos. No livro dos Salmos, nós iremos perceber que há várias categorias. Por exemplo, no saltério, assim chamado, nós temos salmos de lamento, que é aquele salmo que o salmista expressa a sua dor, a sua angústia, ele clama por Deus, pela intervenção de Deus, mas ainda assim declara a sua confiança em Deus. Nós iremos ler também outro tipo de categoria no saltério, é o salmo de agradecimento, onde o salmista, de forma individual ou coletiva, representando o todo, ele se volta para Deus e agradece a Deus por tudo aquilo que Deus fez, em ouvir a sua oração, em livrá-lo do mal. Mas além de outras categorias, nós temos também a categoria de hino de louvor. Nos salmos nós temos vários, no saltério, vários salmos, que é justamente um hino de louvor a Deus, tanto pelo fato de Deus ser criador, como pelo fato de Deus ser redentor.
Então, o fato de Deus ter criado todas as coisas, leva o salmista, por diversas vezes no saltério, a engrandecer a Deus pelos seus atos poderosos, pela sua grandeza, pelos seus feitos, mas também pela obra de libertação. Lembrando que Deus fizera com o povo de Israel no Egito, o povo estava cativo, mas Deus ia lá, estendia as mãos e libertou o povo daquele cativeiro. Então, o hino de louvor é muito comum no livro dos Salmos. E esse salmo que nós acabamos de ler, trata-se justamente de um hino de louvor. Ele começa com a convocação para louvar a Deus, louvai ao Senhor, e finaliza da mesma forma, louvai ao Senhor. O Salmo 113, juntamente com os salmos que vai até o Salmo 118, compondo aí 6 salmos, eles formam um conjunto chamado de Halel egípcio. Por que Halel egípcio? Porque trata de louvores que remonta, que recorda a libertação que Deus concedeu para Israel, quando Israel estava no Egito. E esse salmo, tanto o Salmo 130, o Salmo 113 ao Salmo 118, ele era cantado pelos judeus durante as festas principais que havia em Jerusalém. Por exemplo, festa dos tabernáculos, festa de Pentecoste, mas especialmente a festa da Páscoa. Na Páscoa, quando os judeus iam participar da Páscoa, em recordação da libertação que Deus favorecera a Israel, o que era comum? Eles cantavam 2 salmos antes da refeição da Páscoa. E quais eram esses salmos? O Salmo 113 e o Salmo 114. Depois que eles terminavam aquela refeição da Páscoa, eles cantavam o Salmo 115 ao Salmo 118. Isso significa dizer, portanto, que Jesus Cristo, muito provavelmente, quando ele participava da Páscoa com seus discípulos, ele celebrava o Salmo 113 e 114 antes da refeição da Páscoa, e depois da refeição, ele entoava o Salmo 115 ao Salmo 118. Inclusive, a última Páscoa que Jesus participou com seus discípulos, conforme Mateus capítulo 26, versículo 30, a Bíblia diz que ele, tendo cantado o hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Então vejam, essa parte aqui, esse grupo de salmos que nós estamos considerando o primeiro dele, que é o 113, foram salmos que muito provavelmente foram entoados pelo próprio Jesus Cristo. Na Páscoa, ele celebrava o Senhor, o Pai, com base nesses salmos. E aqui no salmo de número 113, nós temos a estrutura básica de um hino. Qual é a estrutura básica de um hino, conforme o saltério? Primeiro, uma ordem para louvar a Deus. Segundo, razões para louvar a Deus. Terceiro, uma nova ordem para louvar a Deus. Então, repete. Quando não há uma ordem final, repetindo a primeira ordem que é feita, há uma declaração de fé. Mas nesse caso aqui, nós temos a convocação, a ordem para louvar a Deus, que vai dos versos 1 ao 3. Segundo, razões para louvar a Deus, versos 4 até o verso 9, parte A. E por fim, uma outra ordem para se louvar a Deus, verso 9, parte B. Então nós iremos, como de costume, fazer uma exposição sequencial do texto bíblico. Em primeiro lugar, uma ordem para louvar a Deus. O salmista começa dizendo, louvai ao Senhor. Como dito, ele começa e termina da mesma maneira. E aqui, o salmista está convocando, fazendo uma convocação, um chamado. Não um mero convite, mas um convite imperioso. Ele está ordenando a que se louve a Deus. Louvai ao Senhor. Na Almeida Revista Atualizada, aparece aleluia. Aleluia é a transliteração da palavra hebraica, que aparece lá. Só que louvai ao Senhor é a tradução da palavra hebraica. Agora aqui, meus irmãos, nós vemos que o salmista, ele entende a dignidade de Deus. Deus merece ser louvado. Deus é digno de ser louvado. E o salmista, embebido dessa consciência cristalina, de que Deus deve ser louvado, ele então emite uma ordem, louvai ao Senhor. Então vejam que louvar a Deus não é algo opcional aqui para o salmista. O salmista entende o louvor como uma obrigação, como algo que deve ser feito pela criatura de Deus, pela criação de Deus. Os homens devem a Deus
louvor é algo imperioso, é algo mandamental. Eu aproveito aqui para te fazer uma pergunta. Você tem a boa prática de louvar a Deus? Ou você simplesmente deixa para louvar a Deus somente no momento do culto coletivo? Eu quero dizer para vocês que Deus quer que o louvemos em todo momento. Louvai ao Senhor. A palavra, como nós lemos na Almeida Revista Atualizada, aleluia, ela é a junção, a união de duas palavras hebraicas. No português a gente já percebe isso. Aleluia é a junção de duas palavras. A primeira, alelu, ou halelu, diz respeito a louvai. E a outra expressão que aparece, iá, ou iar, diz respeito a uma abreviação do nome divino. Você sabe que Deus ele tem um nome pactual, um nome pessoal de Deus, que é Yahvé, Javé. E aqui, iá, iar, é a abreviação do nome divino. Por isso que aleluia significa louvai ao Senhor, ou seja, louvai a Yahvé, louvai ao Deus do pacto, louvai ao Deus da aliança, louvai ao Deus de Israel, ao único Deus verdadeiro. Aleluia, louvai ao Senhor. Essa expressão que aparece na Almeida Revista Atualizada, ela nos oferece a oportunidade de corrigirmos duas posturas que é muito comum no nosso meio. É muito comum a gente cometer esses erros que o entendimento correto de aleluia corrige. Primeiro, é a pessoa dizer o seguinte, aleluia Jesus, ou aleluia Deus. Por que é errado? Primeiro, por causa do significado de aleluia. Aleluia é o quê? Louvai ao Senhor. Se eu digo aleluia Jesus, eu estou dizendo, louvai ao Senhor Jesus, ou aleluia Deus, é como se eu estivesse dizendo, louvai ao Senhor Deus, então não tem cabimento. Uma outra razão que a gente tem que evitar, aleluia Deus, ou aleluia Jesus, que é muito comum no nosso contexto, é porque essa expressão que aparece, louvai ao Senhor, está no imperativo, é uma ordem. E se você diz, aleluia Jesus, é como se você estivesse dando uma ordem para Jesus, dizendo, Jesus, louvai ao Senhor, porque aqui o salmista, ele está emitindo uma ordem, louvai ao Senhor, vocês devem louvar ao Senhor. Logo, não é recomendável, é um erro nós dizemos aleluia Jesus ou aleluia Deus. Aí tem que dizer mais ou menos assim, louvado seja Deus, engrandecido seja o Senhor, glória a Deus pode, agora aleluia Deus é como se você estivesse dando a ordem para Deus se louvar. Louvai a Deus, louvai ao Senhor Jesus. Então, o entendimento correto da expressão aleluia corrige isso. Os irmãos me entenderam? Então, a gente não pode dizer aleluia Jesus nem aleluia Deus, ok? Um outro erro que o entendimento correto da expressão louvai ou aleluia corrige, é a gente pluralizar a expressão. Você percebe que a expressão está no singular, não é isso? Aleluia. Mas é muito comum também entre nós ouvir-se a expressão aleluias, no plural. Embora a palavra no hebraico, ela de fato está no plural, mas aleluia não é uma tradução, é uma transliteração. Logo, não cabe na tradução, na pronúncia, aleluias, apenas aleluia. Então percebam, o salmista ele convoca, ele chama, ele ordena a que se louve ao Senhor. Louvar a Deus é uma obrigação que nós temos, nós devemos louvar ao Senhor. Mas uma coisa interessante, que quando a gente olha para isso, meus irmãos, louvar ao Senhor, muitas pessoas pensam que louvar a Deus se limita a pessoa cantar uma música, e ele pensa o seguinte, não, eu estou louvando a Deus porque eu cantei uma música, acompanhada de ritmo, acompanhada de instrumento, acompanhada de instrumental. Mas eu quero dizer para vocês que louvar a Deus não se limita a você cantar uma música. Louvar a Deus é você reconhecer quem Ele é e expressar aquilo que você entende dos seus atributos. É você reconhecer quem Deus é você declarar, você dizer o bem de Deus, você falar bem de Deus, é você elogiar Deus. E para você elogiar o Senhor, você precisa conhecê-lo. Você precisa declarar, por exemplo, que Ele é justo, você está louvando a Deus. Que Ele é verdadeiro, você está louvando a Deus. Que Ele é grande, você está louvando a Deus. Que Ele é fiel,
fiel, você está louvando a Deus. Logo, louvar o Senhor não se limita a cantar, embora a música é uma maneira de louvarmos ao Senhor, mas louvarmos a Deus vai muito mais do que isso. É você, por exemplo, não conversa que você está com sua família, com seus filhos, e você dizer, Deus é bom. Isso é também louvar ao Senhor. Então o salmista começa com essa ordem, louvai ao Senhor. Mas surge a pergunta, ele oferece para nós aqui resposta para 3 perguntas. Primeira pergunta, quem deve louvar o Senhor? Segunda pergunta, quando louvar o Senhor? Terceira pergunta, onde louvar o Senhor? Para a primeira pergunta, quem deve louvar o Senhor? O salmista diz aí no verso 1, louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor. Então ele está convocando, ele está dando uma ordem para que os servos de Deus venham louvá-lo. Se nós lermos o saltério com atenção, nós iremos perceber que há muitos salmos cuja convocação ela é universal. Por exemplo, Salmo 150, verso 6. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Nesse salmo de número 150, verso 6, o chamado já é para todos. Tudo quanto tem fôlego, louva ao Senhor. Só que aqui, o salmista está especificando quem deve louvar ao Senhor. Quem deve louvar ao Senhor nesse salmo são os servos do Senhor. Mas a pergunta é, quem são esses servos do Senhor que o salmista ele está dizendo que deve louvar ao Senhor, que deve louvar a Deus? Meus irmãos, a priori, servo do Senhor aqui nesse contexto, é uma referência aos sacerdotes levitas. Porque os sacerdotes levitas, eles receberam o encargo, a missão de representar o povo, tanto legalmente como de forma cerimonial. Então, no primeiro momento, o salmista está aqui convocando aqueles que faziam parte da musicalidade, da inologia do culto. Eram sacerdotes levitas. Entretanto, uma vez que eles representavam o povo está contemplado aqui nessa expressão, servos do Senhor. Ou seja, quem deve louvar ao Senhor? O salmista diz, os servos do Senhor, não somente os sacerdotes, mas aqueles a quem os sacerdotes representavam. Ou seja, todo o povo de Deus deve louvar ao Senhor. O povo de Deus, todos aqueles que foram, estão aliançados com Deus, lhe devem louvor, embora o convite seja a todos em outros salmos do saltério. Então veja, queridos, nós que estamos aliançados com Deus, que estamos comprometidos com Deus, somos convocados pelo salmista aqui a louvarmos ao nome do Senhor. Deus quer que o louvemos. Isso é muito importante. Quando nós olhamos para a postura de Davi, ele escreveu boa parte dos salmos. Algumas pessoas pensam que Davi escreveu todo o saltério, mas não. Davi ele escreveu boa parte, mas não todos os salmos. E o salmo de número 9, verso 1, ele disse algo lindo e exemplificativo. Ele diz, louvarei o Senhor de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Olha o compromisso dele, eu irei louvar o Senhor de todo o meu coração. No Salmo 34, 1, ele também diz, louvarei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Então o servo do Senhor deve louvá-lo. Mas a segunda pergunta, quando? O texto mostra para nós aí no verso 2, seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. O louvor a Deus, irmãos, por parte do servo do Senhor, é ininterrupto, é perene. Nós adoramos o Senhor, nós louvamos o Senhor desde agora e para sempre. Então, começa aqui na terra, Deus nos alcançou, nós estamos pactuados com Deus. Enquanto estivermos aqui, nós devemos louvar o Senhor, mas não deve parar aqui. Vai parar aqui não somente mesmo, vai estender até a eternidade, porque seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Nós iremos entrar a eternidade afora louvando o nome do Senhor, porque o louvor é perpétuo. O louvor a Deus, ele deve prevalecer ao tempo, ele deve sobressair ao tempo. Ele começa no tempo, mas ele excede ao tempo, porque é desde agora e para sempre. Então o salmista, ele reconhece que Deus deve ser louvado, ele traz uma convocação para o servo de Deus. Essa é a postura de vocês. Vocês devem ao Senhor louvor, vocês devem adorar Ele. Bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Meus queridos, tem pessoas que têm muita dificuldade de louvar a Deus.
de expressar quem Deus é, os seus atributos, a sua grandeza, a sua fidelidade. Tem pessoas que só louvam a Deus somente no culto público, mas isso tem que melhorar, irmãos, isso tem que acabar. A nossa vida deve ser caracterizada pelo louvor ao nome do Senhor. Nós temos que louvar o Senhor constantemente. É como Davi disse: louvarei o Senhor em todo o tempo. É você em casa, é você no colégio, é você numa conversa, você pode reconhecer quem Deus é e louvá-lo desde agora e para sempre. E nesse verso 2, quando ele vai mostrar para nós o tempo do louvor, ele apresenta para nós aí por 3 vezes, desde o verso 1 até o verso de número 3, uma expressão que é muito pertinente para nós entender a questão do louvor. É o nome. Veja aí o verso 1, olha no finalzinho. Louvai o nome do Senhor. Verso 2, seja bendito o nome do Senhor. Verso 3, desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. O nome na Bíblia, meus irmãos, quando você lê nome em relação a Deus, está intimamente ligado ao caráter de Deus, à reputação de Deus, aos atributos de Deus. É por isso que lá no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 7, nós temos lá um dos mandamentos, dos 10, está escrito lá: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Então, você tomar o nome de Deus em vão é você viver de maneira que o nome de Deus é desonrado. Você está levando o nome de Deus, mas a maneira que você vive não corresponde a quem Deus é. Então o salmista está dizendo que seja bendito o nome do Senhor. O nome do Senhor deve ser honrado pela igreja, deve ser honrado pelo povo de Deus. A maneira com a qual vivemos deve glorificar, bendizer o nome do Senhor. Então, a maneira de ser do povo de Deus, a maneira de viver do povo de Deus, deve refletir o compromisso com o nome do Senhor. É você viver digno do Senhor em tudo que você faz. Deus, ele deve ser glorificado. E o salmista aqui, não no tom de apelo, mas no tom de oração, ele diz: seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Então, em todo momento nós devemos louvar. Em casa, às vezes, nós tiramos tempo para tanta coisa. Às vezes, problemas que acontecem em casa, nós temos que fazer com que a nossa casa, meus irmãos, venha expressar louvor ao nome do Senhor. Vocês conhecem o Salmo de número 118, verso 15? Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. Então, em casa, nós temos que ambientar o nosso lar com louvores. O ambiente da nossa casa deve ser de louvor ao nome do Senhor. É o pai, a mãe, juntamente com os filhos, cantar ao Senhor, louvar ao Senhor. Pode colocar um hino, playback, ou um hino cantado, mas nós devemos louvar o Senhor em todo o tempo. É fundamental, Deus espera que nós o louvemos desde agora e para sempre. Mas além de nós entendermos quem deve louvar, quando louvar, o salmista apresenta para nós onde louvar a Deus. Olha o verso 3. Desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Quando ele diz aí, desde o nascimento do sol até o ocaso, ele está dizendo o seguinte: do nascente do sol ao poente, ou em outras palavras, do oriente ao ocidente, ou resumindo, em todo lugar. Quando ele diz aí, desde o nascimento do sol até o ocaso, ele está querendo mostrar no todo, onde Deus deve ser louvado. Deus deve ser louvado em todo lugar. Seja louvado o nome do Senhor. Não tem pessoas que têm vergonha de louvar a Deus, às vezes, com pessoas que são descrentes? Esse salmo aqui nos desafia, porque o louvor a Deus, meus irmãos, deve ser em todo lugar. É por isso que Paulo, quando ele vai orientar os homens da igreja, 1 Timóteo 2,8, ele diz: eu quero que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira nem contenda. Sabe por quê? Porque nós não podemos, não devemos nos envergonhar do Deus o qual nós levamos o nome. Em todo lugar Deus deve ser louvado. E aqui, meus irmãos, está o alcance das pessoas que louvam a Deus. Porque no verso 1, quem deve louvar são os servos do Senhor, aqueles que já estão aliançados com Deus. Mas quando ele diz aí, desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor, isso abarca pessoas não somente de Israel, mas pessoas de todos os lugares do mundo. Deus, ele deve ser louvado em todo lugar. Vocês sabem que Israel recebeu a missão de ser luz para as nações. Israel deveria, através da sua vida, através da sua identificação com Yahvé, Israel deveria fazer com que as nações viessem reconhecer o verdadeiro Deus. Israel deveria
através da sua maneira de ser e viver, dá testemunho da existência do único Deus. Só que, como vocês sabem, Israel falhou em ser luz para os gentios. Mas em Jesus Cristo, meus irmãos, nós temos o cumprimento pleno desse salmo no verso de número 3, sabe por quê? Porque através de Jesus, homens de todos os lugares podem louvar ao nome do Senhor. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, nós temos os 24 anciãos louvando ao Senhor. E o texto diz que eles cantavam um cântico novo, dizendo para Jesus: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então, em Jesus Cristo, isso se tornou viável, porque não somente em Israel Deus deve ser louvado, mas em toda a criação, em todo lugar, Deus deve ser louvado. O louvor ao Senhor, meus irmãos, é irrestrito a lugar, não se limita a espaço geográfico, é em todo lugar. Deus é digno de ser louvado. E além da expressão nome aparecer 3 vezes aqui no Salmo, nós vamos perceber que o nome de Deus aparece 8 vezes aqui. Olha o verso 1, louvai ao Senhor. Eu chamo a sua atenção que a expressão Senhor aqui está em caixa alta, não é isso? Todas as letras em maiúsculo. Aqui indica o nome pessoal de Deus, pactual. Então Deus, meus irmãos, Ele deve ser louvado de acordo com a sua grandeza, de acordo com quem Ele é. Nós vivemos uma época em que as pessoas têm depreciado e negligenciado o caráter de Deus. E por isso que as músicas, as expressões de louvor são fracas. Porque as pessoas não estão reconhecendo o único Deus verdadeiro, glorioso, grande em força e forte em poder. Por isso, o salmista diz: louvai o nome do Senhor. Aqui, meus queridos, nós somos desafiados a refletir também na nossa missão. Sabe por quê? Porque uma vez que Deus ele deve ser louvado em todo lugar, assim como Israel tinha a missão de ser luz para as nações, a igreja também ela é sal da terra e luz do mundo. Então, já que Deus, ele deve ser louvado em todo o lugar, em todo o mundo, aqui já nos apresenta o desafio da igreja também. A igreja, ela deve trabalhar, ela deve pregar o evangelho, ela deve anunciar a salvação, para que os homens em todos os lugares venham se curvar e reconhecer que somente Deus é o Senhor. A nossa missão evangelística é apresentada aqui no verso de número 3. Se todo lugar, em todo lugar, Deus deve ser louvado, como Deus será louvado em todo lugar, se o povo de Deus não levar o evangelho? Porque somente através de Jesus, meus queridos, as nações, os povos podem louvar o nome do Senhor. Então a missão da igreja, no que diz respeito ao mundo, é enfatizada aqui no verso de número 3. Temos que anunciar o evangelho, temos que levar as boas novas para que os homens venham se converter e poder verdadeiramente louvar ao nome do Senhor. Lá no Salmo de número 117, verso 1, está escrito: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Mas para que isso seja uma realidade, o povo de Deus tem que se mobilizar. Nós temos que pregar, nós temos que ser luz de fato para as nações. Então, a primeira parte dos Salmos compreende aí uma ordem para louvar a Deus. O salmista ele entende a dignidade de Deus e sabe que o nome do Senhor deve ser honrado pelo seu povo. O seu povo deve adorar a Deus, levar a palavra de Deus, anunciar as boas novas de Deus, para que em todo lugar o nome do Senhor venha a ser glorificado. Mas uma coisa interessante que a gente encontra no saltério, no hino de louvor, é que além da convocação para louvar a Deus, os salmistas geralmente apresentam razões. Por que louvar a Deus? Quais são os motivos que nos influenciam a louvar o nome do Senhor? O salmista apresenta para nós aqui, queridos, 2 grandes razões. Razão de número 1, a grandeza de Deus. Compreende aí os versos 4 ao 6. Segundo motivo, a bondade de Deus. Versos 7 ao 9, parte A. Então o salmista está dizendo: todos os servos do Senhor devem louvar o nome do Senhor. Mas sabe por quê? Por causa da grandeza dele. E também por causa da sua bondade. Ele é grande. E além de grande, ele é bondoso. É o que nós cantamos aqui. Ele é soberano. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Porque além dele ser soberano, altíssimo, grande, ele é um Deus que se condescende
Ele vem ao nosso encontro e se importa conosco. É isso que o salmista apresenta nos versos 4 a 6, se retratando, em primeiro lugar, o primeiro motivo, que é a grandeza de Deus. Vejam comigo. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Vejam, queridos, que o salmista, ele reconhece aqui quem Deus é e onde Ele está. Exaltado está o Senhor, excelso é o Senhor. Ele reconhece aqui, meus irmãos, a grandeza de Deus, a soberania de Deus. Deus, Ele é exaltado, e o texto diz mais, acima de todas as nações. Ele está acima, Ele é altíssimo, Ele é sublime, Ele é transcendente, Ele é exaltado acima de todas as nações. Ele é grande, querido. Isso aqui nos ajuda a lembrar o contexto do Salmo. Por isso que eu falei para vocês que ele é o Halel egípcio, porque remonta aqui ao contexto quando Deus libertou Israel daquela nação, a nação, aquele império, meus irmãos, potente, que escravizou o povo de Deus durante muitos anos. Só que o nosso Deus, Ele é exaltado, Ele está acima de todas as nações. O Egito, o faraó, estava escravizando Israel, mas o Deus de Israel, o Deus da história, o Deus da igreja, está acima de todas as nações. O Egito poderia ter força política, militar, mas o nosso Deus, o nosso Criador, está acima de todas as nações. O Egito, meus irmãos, contemplou a manifestação do Deus que é grande, do Deus que é exaltado. Deus mandou prodígios no Egito, e uma das razões pelas quais Deus manifestou o que é chamado de pragas no Egito, sabe o que foi? Deus disse, e saberão que eu sou o Senhor. Tudo que Deus fez ali, mandando aquelas pragas, os prodígios no Egito, era revelando a sua alteza, a sua grandeza, o seu poder eterno. Ele é exaltado sobre as nações, e a sua glória sobre os céus. O salmista aqui está pintando, meus irmãos, apresentando a primeira razão que levou ele a convocar o servo de Deus a louvar o nome do Senhor, é porque o nosso Deus é grande, o nosso Deus é soberano, o nosso Deus é sublime. Isso deve levar o servo de Deus a ficar extasiado e poder louvá-lo pela sua grandeza. Não há outro semelhante ao nosso Deus. Ele é maior do que a Babilônia, Ele é maior do que o Medo-Persa, Ele é maior do que a Grécia, Ele é maior do que Roma, Ele é maior do que os Estados Unidos da América, Ele é maior do que a China, Ele é maior do que a Coreia do Norte, pode ser as mais, irmãos, nações potentes do mundo, o nosso Deus é maior. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, nada é páreo para o nosso Deus. O salmista está dizendo, louve esse Deus que é exaltado, louve esse Deus que é grandioso. Você se lembra de Josafá? Josafá reinava sobre a nação de Judá, mas de repente surgiu uma grande ameaça contra a nação. 3 povos, 3 exércitos potentes se aliaram e se levantaram contra a nação de Judá. Quando Josafá tomou conhecimento, a primeira reação no seu coração foi de medo. Ele ficou com medo. Só que Josafá, ele não se entregou ao medo. Ele deu-se a buscar o Senhor dos exércitos. Ele se coloca de pé, convoca um jejum nacional. Toda a nação diante de Deus clamando e buscando por providência. O povo clamava. E a Bíblia diz que quando Josafá começou a oração, segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 6, ele orou a Deus dizendo, ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus, pois tu és o dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Josafá, quando ele olha, ele reconhece, Senhor, tu és o dominador sobre todas as nações. Sabe por quê? Porque ele está acima de todas as nações. No Salmo 145, verso 3, está escrito, grande é o Senhor, e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Nós não temos condições, irmão, de sondar a grandeza de Deus. Ele é tão grande, que não há possibilidade de nós sondarmos a sua grandeza. Ele é grande. Salmo 147, verso 5, está escrito, grande é o nosso Senhor,
e digno de louvor. Aí ele vai dizer no finalzinho, e a sua grandeza, o seu entendimento é infinito. Esse é o nosso Deus, o Deus que é grande, o Deus que é glorioso, o Deus que está acima de toda ameaça que pode vir contra o seu povo. Quando a nação de Judá estava no cativo babilônico, Deus levantou o profeta Isaías para trazer mensagem de consolação. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. E sabe qual foi a maneira que Isaías teve para consolar o povo que estava cativo? O povo estava dizendo que Deus havia desamparado eles. O povo estava em uma situação que eles não tinham esperança. Era como que seus ossos se secaram. Eles estão sem esperança, dizendo que Deus havia abandonado. E Deus fala que ainda que uma mãe venha abandonar seu filho, a mãe que amamentou, que cuidou do filho, venha abandonar, que é difícil, ele diz, todavia, eu não me esquecerei de ti. Isaías, no capítulo 40, versículo 15, ele, para retratar a grandeza de Deus e consolar a nação, ele disse, eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como um pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Olha o verso 17. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada. E ele diz mais o texto aqui, olha que coisa tremenda. E como uma coisa vã. Sabe o que representa as nações diante de Deus, irmãos? Isaías coloca aqui em primeiro lugar, que a nação perante Deus é como se fosse uma gota dentro de um balde. Pega aí um balde e coloca uma gotinha de água. Deus considera as nações inicialmente no texto como uma gota de um balde. Olha só, minúsculo, pequenino. Mas só que Isaías ele vai colocando uma linguagem que vai aprofundando e mostrando que, na verdade, as nações diante de Deus não é nada. Ele começa com uma gota e ele vai aprofundando dizendo, olha, é como um pó miúdo. É um grão de pó. Então ele sai da gota de água dentro de um balde e vai para pó. Aí ele aprofunda. Na verdade, a nação é como nada perante ele. E ele conclui, na verdade, não é como nada não, é menos que nada, é coisa vã. Ele está retratando aqui que o nosso Deus está acima de tudo e de todos. Meus irmãos, diante de toda ameaça que pode vir contra nós sabemos que o nosso Deus é grande. Nada é páreo para o nosso Deus, isso nos conforta. Porque enquanto as pessoas estão lutando, preocupadas, o que será da política, o que será das nossas vidas, nós temos um Deus que está acima de tudo e de todos. Jesus Cristo, conforme Apocalipse 1:5, parte C, Ele é o soberano dos reis da terra. Ele está acima de todas as nações. Só que o salmista, ao declarar a grandeza de Deus, ele continua intensificando no verso 5, dizendo, quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas. Ele começa a indicar aqui, meus irmãos, que Deus é incomparável. Quem é como Ele? Ele é o Deus majestoso e grande e que habita nas alturas. Ele está acima de todo problema. Não tem aquele ditado que é muito conhecido, que as pessoas dizem por aí fora, para você não falar para Deus o tamanho do seu problema, não é isso? E é verdade. Você tem que virar para o seu problema e apresentar o tamanho do seu Deus. Ele é o Deus grande. Mas olha o verso 6, irmãos. Isso aqui é maravilhoso demais. Que se curva para ver o que está nos céus e na terra. O salmista, ao retratar a grandeza de Deus, ele é tão grande, que ele precisa se curvar para ver não somente o que está na terra, mas até mesmo o que está nos céus. Ele está retratando a grandeza do nosso Deus. Servos de Deus, louvai ao Senhor, porque Ele é grande. Ele habita nas alturas. Ele se curva para ver o que está nos céus e na terra. É interessante quando a gente olha para a expressão céus na Bíblia. Os judeus entendiam que haviam 3 céus. O céu planetário, interestelar, e o terceiro céu, a habitação de Deus. Conforme nós lemos em 2 Coríntios 12:2, Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Mas o salmista aqui, meus irmãos, ele aprofunda isso. Ele está acima desse terceiro céu. De modo que é necessário ele se curvar. Ele é tão grande, que tem que se curvar, se inclinar para ver o que está também nos céus. O nosso Deus é de fato grande. Eu quero dizer, meus irmãos, para vocês, nessa ocasião, que o nosso Deus, irmãos, é incomparável. Nada pode ser comparado ao nosso Deus. E é isso que Isaías fez lá no capítulo 40 também. Ele falou, olha, o próprio Deus usando Isaías,
Com quem comparareis ao Senhor? Com quem ele é semelhante, diz o santo. Ele é único, irmãos. Ele é o único Deus verdadeiro. O único Deus todo-poderoso, grandioso, glorioso, majestoso, que está acima de tudo e de todos. Segundo Isaías, ele está sentado sobre um alto e sublime trono. Ele está acima de tudo e de todos. Por que devemos louvar o Senhor? Porque Ele é grande. Você está aqui me ouvindo nessa noite, você é servo de Deus, você deve louvar o Senhor por causa da grandeza dEle. Quando você for louvar, você precisa lembrar, você não pode perder isso de mente. Deus deve ser louvado por causa da sua grandeza. Mas o salmista oferece uma segunda razão, que leva o servo de Deus a louvar o Senhor com alegria. Está nos versos 7 a 9, parte A. Que do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher Esther habite em família, e seja alegre, mãe de filhos. Há uma curiosidade aqui no verso de número 6, porque ao mesmo momento que ele retrata a grandeza de Deus, ele serve como se fosse uma dobradiça, que traz também um aspecto de que Deus, ele se condescende. Ele é tão grande e ele se curva. Aí dos versos 7 ao 9, vai mostrar agora a bondade de Deus como sendo a segunda razão, pela qual o servo de Deus deve louvá-lo. Devemos louvar ao Senhor por causa da sua bondade. Ele é tão grande, está tão no alto, acima de tudo, mas ele não esquece de nós aqui. Olha o verso número 7. Que do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado. Meus irmãos, esse salmo aqui nos leva a chorar de alegria. Porque você saber que o nosso Deus é santo, ou seja, ele é separado de tudo que ele criou. A gente não pode confundir aquela perspectiva chamada de panteísmo, que diz que Deus é tudo e tudo é Deus. Não, Deus é transcendente, ele está acima de tudo. Só que a gente também não pode concordar com o que é chamado de deísmo. O deísmo prega o seguinte: eles reconhecem a primeira razão que nós devemos louvar a Deus, não de fato, Deus é grande. Isso aqui o deísmo prega que esse Deus que é grande, que criou tudo, ele entregou a criação ao léu, às leis naturais, de maneira que Deus não interage com aquilo que ele criou. Mas esse salmo aqui desbanca isso. Sabe por quê? Porque apesar dele ser tão grande e soberano, mas apesar da glória que ele tem, ele se importa conosco. Ele vem lá do alto, e sabe o que ele faz? Que do pó levanta o pequeno. É como se Deus saísse lá de cima, de onde ele está, lá nas alturas, nas maiores alturas, e viesse descendo, e fosse lá no pó, lá no monturo, lá no lixão, e pegasse aquele pobre necessitado, desvalido, e falar: eu vou te levantar. Essa é a ideia aqui. O Deus que é exaltado é o Deus que é exaltador. Olha o verso 7, eu chamo a sua atenção. Que do pó levanta, levantar aqui é exaltar. Aí o paralelismo. E do monturo ergue o necessitado, a mesma ideia. Ou seja, o Deus que é exaltado é exaltador. Ele exalta aquele que está lá no pó. Ele ergue aquele que está lá no monturo. Sabe por quê? Por causa da sua bondade. Porque a grandeza de Deus, meus irmãos, não contradiz, não contrapõe a sua bondade. E Deus só faz bondade como Ele faz, justamente por ser quem é. Ele é grandioso, e por ser grandioso, Ele pode levantar do pó o pequeno e do monturo erguer o necessitado. Você fica maravilhado com isso? Será que isso não deve impactar nosso coração e motivar nosso louvor a Ele? Ele se importa conosco. Ele atenta para as nossas necessidades, para os nossos problemas, para tudo que nós passamos aqui nessa vida. Ele sabe de tudo. A bondade de Deus, meus irmãos, é expressa de duas maneiras aqui. Primeiro, é demonstrada em Deus exaltando os desvalidos. Do pó ele levanta o pequeno e do monturo ele ergue o necessitado. Isso aqui é rico, por quê? Porque o salmista ele vai usar aqui o que nós chamamos de paralelismo. É uma maneira que os salmos empregam bastante para poder comparar, para poder fazer contraste. O verso 7 aqui, ele afirma a mesma coisa de duas maneiras. Quando ele diz aí que do pó levanta o pequeno, e na sequência ele diz, e do monturo ergue o necessitado, é um paralelismo. Ele está dizendo a mesma coisa com outras palavras. Por exemplo, para a gente entender melhor. O pó, que ele diz aí, que do pó equivale o quê? Monturo.
Aí quando ele diz, levanta o pequeno, qual é o equivalente? Ergue o necessitado. Então ele está dizendo a mesma coisa aqui, usando duas linhas, fazendo duas afirmações, dizendo que Deus ele exalta os desvalidos. Aqueles que a sociedade às vezes deprecia, aquele que às vezes ninguém dá nada, aquele que está lá no pó, no lixo, no monturo, na cinza. Deus é tão bom que Deus se condescende e vai lá ao encontro dele e o levanta. A bondade de Deus é demonstrada através da sua exaltação dos desvalidos. Essa expressão pó e montura, irmãos, retrata aqui, é um símbolo, são símbolos de grande vergonha e de profunda pobreza. Então Deus ele é capaz de fazer isso, ele faz isso porque ele é bom. A criação não merece, a criação não tem dignidade, mas Deus é tão bom que ele faz isso. Ele vem de lá do alto e fala, eu vou levantar aquele ali, vou levantar aquela, lá do monturo eu vou erguer. O Deus que é exaltado é o Deus que é exaltador. Mas olha o verso de número 8. Por quê? Para quê? Deus levanta do pó o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Vocês percebem, meus irmãos, a bondade de Deus nisso? Pegar pessoas que não valem nada na sociedade e colocar para se assentar entre os nobres do seu povo. Os versos 7 e 8 aqui nos lembram um caso na Bíblia. Quem aqui já ouviu falar de Mefibosete? Mefibosete, ele era filho de Jonatas. Jonatas era filho de Saul. Vocês sabem que à medida que Saul perseguia Davi, ele passou a ter amizade intensa com o filho de Saul, Jonatas. E eles eram tão comprometidos na amizade, era tão sincero, que um fez um juramento para o outro. Davi, ele prometeu que caso ele fosse levantado rei, ele não iria desamparar a descendência de Jonatas. E a Bíblia diz que quando Davi ele assume o reinado sobre a nação de Israel, uma das primeiras medidas que Davi tomou foi procurar saber se havia alguém da família de Saul, de Jonatas, para que ele pudesse usar de beneficência. Davi, movido pelo compromisso, pela lealdade que ele havia estabelecido com Jonatas, ele vai ser um instrumento de Deus para revelar como Deus é bondoso. E ele começou a inquirir, ele começou a investigar, alguém ainda da família de Saul, para que eu possa usar de beneficência. Aí um homem chamado Ziba disse, há um, chamado Mefibosete. E ele apresenta logo o problema de Mefibosete. Mefibosete, ele quando criança, estava correndo, a babá no colo, pegou ele no colo, ele cai e ficou coxo dos dois pés, aleijado, não podia andar. Ficou na casa de um homem, na cidade de Lodebar, sofrido, sofrendo, mas quando Davi toma conhecimento que havia um filho de Jonatas, ele vai expressar a bondade de Deus. E sabe o que ele faz? Manda chamar Mefibosete. Quando Mefibosete está diante de Davi, Davi disse que iria usar de beneficência com ele, por amor a Jonatas. E disse mais, você vai se assentar na mesa do rei. Você estava em Lodebar, você estava desamparado, você estava sofrido, mas a bondade de Deus foi demonstrada na vida de Mefibosete, através da figura de Davi. Davi pega aquele homem, meus irmãos, e aquele homem era tão humilde que ele vira para Davi e diz, como pode o Senhor atentar para um cão, tal como eu? Olha como é que ele se considerava, eu não tenho valor, eu sou um desvalido, mas o texto está dizendo que do pó o Senhor levanta o pequeno, e do monturo ele ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Deus é bom, Ele faz isso, queridos. As pessoas às vezes não dão nada, ali não tem solução não, mas Deus é bondoso. Ele pode fazer o que nós nem imaginamos que Ele pode fazer. Ele é um Deus bondoso. Louvado seja Deus. Davi mesmo, no Salmo 40, 17, ele chegou a dizer o seguinte, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Deus se importa conosco, irmãos. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje. Você pode pensar o seguinte, nossa, Deus é tão grande, será que Deus vai se atentar para mim? Pela bondade dele, sim. Só de você estar aqui me ouvindo agora, é uma demonstração vívida, inconteste, da bondade de Deus para com sua vida. Se não fosse a bondade de Deus, você não estaria me ouvindo aqui agora. Se não fosse a bondade de Deus, você não seria quem você é. Se não fosse a bondade de Deus, você não teria o que você tem. Tudo nós devemos, meus irmãos, à bondade de Deus. Ele nos resgatou,
e hoje nós estamos aqui na presença dele por causa da sua bondade. Mas além da bondade, Deus ele demonstra a sua bondade em exaltar os desvalidos, mas também em exaltar as mulheres estéreis. Olha o verso de número 9, parte A. Que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre, mãe de filhos. Queridos irmãos, a semelhança do símbolo pó e monturo que retratava vergonha e humilhação, a mesma coisa era uma mulher que era estéril no período bíblico, no período do Antigo Testamento. Uma mulher que não poderia conceber, uma mulher que não podia dar luz a um filho, era tida como uma pessoa, meus irmãos, até mesmo maldita de Deus. As pessoas desprezavam o estéril, as pessoas menosprezavam, pessoas que eram estéreis, as mulheres nessa condição, eram altamente humilhadas. É por isso que quando a gente vai ler um relato da vida de Raquel, ela estava tão desesperada porque era estéril, que ela um dia virou-se para seu marido Jacó e disse: dá-me filhos, se não morro. Era tão humilhante a mulher não poder ter filho, não poder gerar, que a mulher desesperada vira para o marido como se o marido pudesse fazer um milagre. Ela disse: dá-me filhos, senão eu morro. Mas o texto está mostrando para nós, irmãos, que o nosso Deus é tão bondoso, que Ele não somente exalta os desvalidos, Ele exalta também as mulheres estéreis, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre, mãe de filhos. Só Deus para fazer isso. É o Deus do milagre, é o Deus da providência, é o Deus que é bom. Na Bíblia nós iremos ler acerca de várias mulheres que se encontraram nessa situação de esterilidade. Você tem, por exemplo, a mulher de Abraão, Sara, era estéril. A Bíblia vai mostrar para nós em Gênesis capítulo 21, versículo 2. Mas Deus fez um milagre na vida de Sara. Ela que precisava ter um filho, que sofria por não ter um filho, já em idade avançada, Abraão com 100 anos de idade, mas o nosso Deus é tão bom e é tão poderoso, que para Ele nada é impossível, que Ele abriu a madre de Sara. Sabe por quê? Porque Deus faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre, mãe de filhos. Rebeca, Raquel, a mãe de Sansão, que era mulher de Manoá, estéril, Deus abriu o ventre. Ana, você sabe que foi a mãe de Samuel, sofreu, fez um voto, orou, e Deus fez um milagre na vida de Ana. A mulher sunamita, segundo os Reis, capítulo 4, versículo 14, fez uma pousada, por assim dizer, para Eliseu, seu servo. Deus visitou aquela mulher e deu um filho para ela. Isabel, no Novo Testamento, Lucas capítulo 1, versículo 7, era estéril, era de idade avançada, mas o Senhor fez o milagre na vida de Isabel e nasceu João Batista. Sabe por quê? Porque Deus faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre, mãe de filhos. Então você percebe que a bondade de Deus é expressa, meus irmãos, por meio do que Ele faz. Ele levanta os humilhados, Ele levanta as mulheres estéreis, que era zombada, depreciada, ignorada, rejeitada, mas o Senhor atenta para tudo, irmãos. Deus, Ele contempla todas as coisas, e por sua vontade soberana, Ele demonstra a sua bondade de forma especial, exaltando aqueles que são desvalidos e as mulheres estéreis. Deus socorreu aquelas mulheres, irmãos, e essa verdade nos mostra que Deus é aquele que dá o dom, a capacidade de gerar. O homem por si só não tem essa capacidade, é Deus quem dá a capacidade de procriação, é Deus que dá o dom da maternidade e da paternidade. Tudo nós devemos ao Senhor. Salmo 127, 3, eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Então você que me ouve, eu não sei quais são as suas condições, a sua situação, mas se Deus quiser, Ele pode fazer com que você venha gerar, Ele pode fazer com que você venha procriar, porque Ele é um Deus bondoso, e para Ele nada é impossível. Então o salmista, ele convoca a louvar o Senhor, dá razões para se louvar o Senhor, mas ele vai concluir o salmo de uma forma cristalina. Veja o verso 9, parte B. Louvai ao Senhor. Ele termina da maneira que começou. Isso aqui indica, meus irmãos, como o louvor é algo que deve ser realizado. Aqui é uma ênfase. Ele está retomando a convocação que ele já tinha feito. Se não tivesse essa segunda convocação, a primeira convocação já tinha sido estabelecida, é uma ordem, louve ao Senhor. Isso aqui ele retoma, mostrando aqui, dando uma ênfase de que o louvor é algo que deve ser atentado,
que nós precisamos atentar para o louvor ao nome do Senhor. Nós devemos valorizar a dignidade de Deus e reconhecer essa dignidade de todo o nosso coração. Queridos, nós, servos do Senhor, devemos louvar a Deus pela sua grandeza e pela sua bondade. Temos hoje aqui duas razões que nos encorajam a continuar louvando o Senhor desde agora e para sempre. Ele é grande e Ele é bom. Por isso que no Salmo 136:1, louvai o Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Devemos louvar o Senhor. Eu queria fazer uma aplicação aqui mais geral. Esse salmo aqui, ele ganha um cumprimento completo em Jesus mesmo. Não somente o verso 13 que eu mencionei para vocês, que é através de Jesus, que pessoas de toda tribo, língua, povos e nações louvam ao Senhor. Mas esse salmo de número 113 nos encaminha direto para Jesus. Sabe por quê? Por algumas razões. Primeiro, porque Cristo cantou esse salmo. Segundo, porque Cristo ele é grandioso e soberano. Vocês se lembram de João 17:5? Que ele orou ao Pai, dizendo que o Pai viesse restabelecer a glória que ele tinha antes da fundação do mundo com o Pai. Ele é glorioso, ele é grande. Mas aqui, mesmo ele sendo grande, ele se condescendeu, ele veio. Lembra da ideia lá do Deus exaltado vindo ao encontro do desvalido? Para exaltar? Então, Jesus Cristo, sendo Deus, ele veio em forma humana, desceu, se humilhou, se condescendeu para poder nos salvar. Então, é ele que veio resgatar também os desvalidos. Então, enquanto a linguagem do Antigo Testamento está muito voltada para pessoas que se encontram em condição de pobreza financeira, nós sabemos que Jesus Cristo ele veio sendo glorioso para nos resgatar de um estado muito pior do que aquela de uma pessoa que está pobre financeiramente. Ele veio nos tirar de uma pobreza eterna. Ele veio nos tirar de uma situação que nós não teríamos condições de sair. Ele sendo Deus, ele veio ao nosso encontro, e nós estando no pó do pecado, no monturo do pecado, Jesus Cristo veio, ele nos resgatou, ele mudou a nossa vida, e hoje nós somos servos de Deus, servos do Senhor, temos o privilégio de poder ter acesso ao trono da graça, porque ele nos resgatou. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, 27, Paulo disse, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas desprezíveis e vis desse mundo para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Olha a nossa condição, loucos, perdidos, fracos, Ele nos escolheu, Ele nos resgatou, e isso retrata muito bem, meus irmãos, o fato dEle ter nos tirado do monturo. Sabe por quê? Porque a nossa condição antes de Jesus era calamitosa, era deplorável. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos em ofensas e delitos e pecados. Ele diz ainda que nós éramos filhos da ira por natureza, mas no versículo de número 4 vai dizer que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com o seu grande amor com que nos amou, Ele nos vivificou, e sabe o que Ele fez mais? Ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo. Sabe o que isso significa? Que Ele nos tirou do lixo do pecado e nos colocou em uma posição de exaltação na presença dEle. Jesus Cristo, Ele cumpre plenamente esse salmo, porque Ele é o Deus que se fez homem, se humilhou para nos resgatar, nos tirar do pó, da cinza e salvar as nossas vidas. Louvai o Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família, e seja alegre mãe de filhos, louvai ao Senhor. Amém.